Não sei se o mesmo ocorre em outras regiões do Brasil, mas no Nordeste todos sabem. Se você chamar alguém de galego ou galega, é porque essa pessoa tem cabelos claros, ou olhos azuis ou verdes, e tom de pele mais clara. Mas da onde é que vem essa expressão, né? No Ceará já foi até jingle de campanha política, né? O político Tasso Gereissati, quando foi tentar ser governador do estado, ele teve um jingle que falava: é o galeguinho do zóio azul, é o galeguinho do zóio azul. Eu quero o galeguinho do zóio azul. Isso porque o político possui olhos azuis e na época da campanha possuía cabelos aloirados. Há também uma música de Genival Lacerda que é Galeguinho do Zóio Azul, né? Coincidência. As referências são inúmeras, mas da onde é que vem essa expressão? Você já se parou para perguntar por que as pessoas chamam as pessoas de cabelos loiros de galego ou galega? Pois então se liga neste episódio do Diverse Língua que a gente vai tentar explicar um pouco como é que isto surgiu. Aqui quem vos fala é o Diego e você está no Diverse Língua, o seu podcast sobre idiomas, viagens e cultura. E o nosso objetivo aqui é desmistificar o aprendizado de idiomas. Então papoca logo o dedo aí no like se você estiver nos assistindo ou ouvindo pelo YouTube. E se estiver nos ouvindo pelo Spotify, não deixe de nos favoritar e deixar 5 estrelas para o Diverse Língua. Só assim você vai fazer com que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então vamos lá para o tema do episódio. Então vamos lá, vamos iniciar este episódio. No Nordeste brasileiro é muito comum nós utilizarmos o termo galego ou galega, né, no feminino, para designar pessoas de cabelos loiros. E no Ceará, não sei se em outras regiões do Brasil, nós usamos também para designar o vendedor de porta em porta. Mas por que usamos este termo, né? Por que chamamos galego? Será que isso tem a ver com o idioma galego? Será que isso tem a ver com as pessoas da região da Galícia, na Espanha? Bem, a provável origem do termo tem sim relação com a migração de espanhóis da região da Galícia para o Brasil. De acordo com o artigo Galícia e Brasil, tecendo histórias da educação da Faculdade de Educação da USP, houve uma grande imigração de espanhóis da região da Galícia e de portugueses do norte de Portugal na segunda metade do século XIX e início do século XX. A principal razão desse movimento populacional, né, dessa migração de pessoas desta região para o Brasil, deve-se ao fato de questões de má distribuição de terra. E, além disso, né, a migração de espanhóis para o Brasil foi incentivada pelo governo na época, principalmente com a política imigratória do ano de 1850, instituído pelo Império Brasileiro, com o objetivo de substituir a mão de obra escrava do campo. Então, o governo brasileiro tinha a intenção de trazer mão de obra europeia para ocupar o lugar, né, dos antigos escravizados. E aí a gente fica naquela questão, a gente já sabe, a gente estuda que houve a intenção do governo de um tal embranquecimento da população, né, com essa mão de obra europeia no Brasil. Mas não vamos adentrar neste assunto, né? A gente está aqui para falar sobre a origem do termo galego, né? Então, a gente já sabe que tem relação com a migração de pessoas da Galícia para o Brasil. E essas pessoas, o que é que elas trouxeram consigo? Por que esse termo se originou? Bem, muitos espanhóis que chegaram no Brasil trouxeram sua cultura, sua língua, né? Inclusive aqui no Diverse Língua a gente já gravou um episódio no qual a gente fala da origem da palavra oxente e da relação desta palavra com o idioma galego, né? Para você que não sabe, o galego foi quem originou o português. É um idioma falado na região da Galícia, na Espanha,
que é muito próximo ao nosso português. Então, a gente consegue até compreendê-los. Eu posso colocar alguns trechos aqui neste episódio de pessoas falando galego para vocês perceberem o quão parecido é com o nosso português. Nós non opinamos que o galego sexa unha perda de tempo, senón que é un rasgo único que nos une e que nos fai distintos dos demais. Opinamos que sí. O galego falando persoas de idade, todas aquelas que loitaron porque a lingua seguise viva, por eso nós temos que aproveitala. Viram aí como é parecido? E se você quiser saber sobre a origem do termo oxente, você tem um vídeo no Diverse Língua, tem um episódio no Diverse Língua. Se você estiver assistindo no YouTube, vai aparecer nos cards aí em cima. E você também pode conferir na descrição deste episódio. Mas vamos voltar para o tema central, que é saber a origem do termo galego. Então, como vieram muitas pessoas dessa região, né? E chegaram muitas dessas pessoas também na região nordeste do Brasil, há uma característica mais predominante desse pessoal, né? Esse pessoal tem a pele, pelo menos na época, tinham cabelos mais aloirados, olhos claros, olhos azuis, olhos verdes. E como eles possuem essa característica mais unificada, muitas pessoas da época perguntavam de onde eles vinham. Eles falavam que eles eram galegos e as pessoas passaram a utilizar essa expressão, né? Esse nome galego para designar a este grupo populacional. Só que também quando aparecia alguém que se parecia com eles, né, que possuía cabelos aloirados, as pessoas passaram a também chamar de galego. Então, provavelmente a origem é desta forma de convivência das pessoas da época até os dias atuais. E assim, essas pessoas terem essas características físicas diz muito respeito à história, ao processo no qual essas populações foram formadas, né? Porque segundo os estudos, muitos das populações do norte de Portugal e da região da Galícia vieram dos celtas, dos povos celtas. E os povos celtas possuíam essa característica de ter cabelos mais aloirados, de olhos claros. Então, isso tem um pouco a ver com a forma como a população foi constituída. Mas aí fica a dúvida, por que no Ceará a gente também designa o vendedor de porta em porta como galego, né? Por que a gente chama eles de galego, né? Ó, lá e vem o galego vender aqui dali no povoado aqui. Por quê? Né? Bem, estudos indicam que muitos galegos que chegavam ao Brasil possuíam situação econômica precária. Em decorrência disso, muitos se dedicaram ao comércio ambulante e à venda de porta em porta. Então, pode ser que com o passar dos tempos, como era algo muito relacionado a eles, passaram a designar essas pessoas, né, no caso, os vendedores de porta em porta, como galego, porque geralmente eram os galegos quem fazia este tipo de trabalho, né? Tá aí. Eu não sei se vocês acharam esse assunto interessante. Eu, pelo menos, não sabia da origem do termo galego e trouxe esta informação para vocês. Saber mais uma origem de um termo que nós utilizamos no português, né? A gente já falou sobre o oxente, agora falamos sobre o galego e, coincidentemente, tem relação com a região da Galícia na Espanha. E aí, você já tinha parado para pensar sobre isso? Olha, se você chegou até aqui neste episódio, gostaria que você comentasse aí galego. E não esquece de favoritar este conteúdo e deixar o like aí, porque nos ajuda demais. Você também pode nos apoiar no Patreon. É muito fácil, é só ir patreon.com/diverselingua e você pode nos apoiar e fazer com que o Diverse Língua se torne cada vez maior e com conteúdos mais interessantes para vocês, ok? Você já parou para pensar como é que a gente faz para produzir isso tudo aqui, né? Esse podcast? Você tem curiosidade de aprender a fazer um podcast? Pois comenta aí, que eu vou saber que você está interessado e eu vou tentar te ajudar quanto a isso.
No mais, sugestões para o Diversilíngua, diversilingua@gmail.com, e siga-nos nas redes sociais. Eu vou deixar um episódio aí para você assistir. Se você está interessado sobre a língua portuguesa, nós temos um episódio sobre o português do Uruguai. Você já ouviu falar no português do Uruguai? Pois veja aí no final do vídeo do YouTube ou na descrição deste episódio, se você estiver nos ouvindo no Spotify. Te vejo em uma próxima aventura do Diversilíngua.